isso aí, o vídeo de hoje vou falar da Brut, vocês acabaram de ver aí um pouquinho. Valeu o pessoal que votou, não foi uma votação, mas quem assistiu o vídeo da Pale Ale, eu acabei perguntando qual cerveja eu deveria fazer e postar aqui. E o pessoal começou a falar Brut IPA e eu fiz logo em seguida. Então faz 3 semanas, demorou 3 semanas para fazer. Essa foi a enzima que eu usei. Vou passar um pouco dos detalhes aqui, o que eu achei, e vou dar algumas dicas. Eu estou vendo várias pessoas fazendo Brut e acho que o pessoal não está levando em consideração alguns detalhes. Vou passar para vocês. Essas são as minhas dicas, né? Coisas que eu acho que é legal levar em consideração. Mas enfim, uma delas é a receita. A receita é a mais simples possível. Primeiro, só usei Pale Ale, 3,5 kg e um pouquinho de Viena. Por quê? Porque não faz sentido você usar cristal nessa cerveja. Você quer uma atenuação máxima, o cristal ele não vai atenuar totalmente, apesar que você vai usar enzima, então não faz sentido você usar cristal, sendo que a enzima vai converter o máximo possível em açúcar fermentável. Então eu usei o malte Pale Ale e um pouco de Viena, para dar uma corzinha, não ficar aquela coisa sem graça e dar um pouquinho de sabor também, porque só o Pale Ale ia ficar um pouco sem graça também. Então é isso aí, 4 kg de malte. Para uma IPA parece pouco, mas essa é a segunda dica. O pessoal não está levando em consideração que a Brut IPA já é um subestilo, tá? Então eu acho que não vai existir uma Double Brut IPA. Por quê? Porque ela é uma cerveja bem seca. Essa é a principal característica dela. Brian tá aqui na correria, né, Brian? Então, e o negócio é o seguinte, se você fizer uma cerveja muito alcoólica, no caso de uma Double IPA, sem corpo nenhum, o álcool vai sobressair, não vai ficar uma cerveja muito legal de tomar. Então essa por isso que eu só usei 4 kg de malte, porque a gravidade original ficou em apenas 1,46. Quem já faz cerveja há tempo, faz quase 10 anos que eu faço cerveja, sabe que uma IPA a gente procura uma OG ali em torno de 1,60 no mínimo, né? Mas ela acaba em 1.014, 1.03, 1.012. Essa cerveja, a Brut IPA, vai descer mais 10 pontos. Então você tem que levar isso em consideração. Se você começar com 10,60 e ela descer para 1.002, 1.003, você vai ter uma cerveja de 7, 7,5% de álcool, sem corpo nenhum. Vai ficar totalmente desbalanceado. Então é isso aí. Então nesse caso, eu comecei com 4 kg, era para ficar em 10,47. Fiz na Homebrew, que eu estou usando já faz quase mais de um ano. A eficiência não muda, fica em torno dos 80. Eu acabei com a G de 10 ou 1.046. Perfeito. Não perfeito, mas perto o suficiente. E eu terminei, vou mostrar algumas imagens aí, colocando os grãos. Fiz uma abraçagem a 62, não tem rampa nenhuma também. 62 por 1 hora. Essa cerveja acho que ficou um pouco mais de 1 hora, porque eu coloquei aqui, saí, fui ali comprar uma carne, fazer um churrasco, voltei, tinha dado 1h30, mas também não faz muita diferença, porque a partir de 1 hora as enzimas que convertem em açúcar começam, a beta-milase, alfa-milase, elas começam a desintegrar depois de 1 hora. Então, o pessoal que faz aí abraçagem 2, 3 horas é meio, no meu ponto de vista, estúpido. Se deu certo em 1 hora, deu. 1h30 talvez, o máximo, mas a partir daí, se não converteu o açúcar, tem alguma coisa errada, ou é o pH da água, ou... Enfim, ela ficou 2 semanas, o que foi um pouco mais. Eu coloquei a enzima, Dry Enzyme. Isso aqui ela ajuda ela continua quebrando os açúcares que não foram convertidos na abraçagem, ela continua convertendo ele durante a fermentação. Então eu coloquei isso aqui junto com o fermento. O fermento que eu usei também foi da Mangrove Jacks, foi o M44, que eu tinha uma Pale Ale, eu transferi a Pale Ale para o keg,
guardei o fermento e reutilizei nessa cerveja. A gravidade final dela, depois de 2 semanas, caiu para 1.004, tá? Então ela acabou aí com 5.5% de álcool. O que eu acho legal, suficiente. Se quiser fazer um pouco mais forte, em torno dos 6 pode. Mas, de novo, como eu disse, é uma cerveja difícil de fazer pelo fato do balanceamento. Você não tem corpo nenhum para equilibrar o álcool e o amargor também tem que tomar cuidado. Amargor, vamos falar do amargor. Eu usei, deixa eu voltar aqui, 35 gramas de lúpulo Azacca e 35 gramas de lúpulo Eldorado. Não usei lúpulo nenhum a 60 minutos, não usei lúpulo nenhum a 30 minutos, não usei lúpulo nenhum a 15 minutos. O que eu fiz nessa abraçagem, eu deixei ela ferver até eu chegar até ferver um pouquinho, chegar no volume que eu queria. Desliguei a Rubber Brew, elemento. Coloquei os 70 gramas de lúpulos, deixei por 5 minutos. Passou 5 minutos, tirei e transferi para o cubo. Deixei lá 2 dias e continuei. Transferi para o fermentador, adicionei a Dry Enzyme e o fermento. Passaram 2 semanas, eu fiz o Dry Hopping. Quando eu fui fazer o Dry Hopping, eu tirei um pouquinho, uma medida, né, para fazer a medição, e eu experimentei. E eu fiquei bem surpreso com o aroma que estava antes do Dry Hopping. E foi uma receita que eu mudei na metade. Normalmente eu planejo antes de começar a cerveja e vou até o final. Essa aqui, ela estava com muito aroma de lúpulo. E a intenção era usar os 15 gramas finais, que os pacotinhos que eu tinha era de 50. Então a ideia era usar os 15 finais e mais 50 de cada. Mas eu achei que ia ser um desperdício, porque o dry hopping não é quanto mais usar 10 gramas por litro. Eu acho que eu já fiz várias cervejas, não fiz vídeo, foi na época que eu estava um pouco ocupado com as crianças. Mas eu cheguei numa conclusão que a partir de um certo, como posso dizer, a partir de uma certa quantidade de lúpulo, começa a ser exagero e você começa a ficar saturado. Isso é química, tá? O que acontece você tem uma solução, ela tem um poder de absorção e vai chegar uma hora que você colocar 5 kg de lúpulo em 20 litros, ela não vai conseguir absorver. É a mesma coisa com açúcar, você vai conseguir diluir açúcar na água, vai chegar um momento que não vai ter mais diluição. Então eu achei que mais ia dar 130 gramas de lúpulo, ia ser desperdício. Então eu usei só os 15 finais de cada saquinho e mais 50 gramas de Eldorado. Então o total de dry hopping ficou 65 gramas de Eldorado e 15 gramas de Azacca, tá? No Beer Smith, colocando os 35 gramas por 5 minutos depois da fervura, ele ainda traz um pouquinho de amargor. Não é muito, mas você não precisa ter amargor nenhum na cerveja. O pouquinho que deu aqui no Beer Smith fala que deu 12 de IBU, mas ela tá amarga. Vamos ali tirar um pouquinho e a gente já volta aqui e faz um tasting dela. A Brut IPA. Papai. Oi, filho. Eu consegui descer.
Então tá, então esqueci de comentar antes. A única coisa que eu queria diferente dessa cerveja era um pouquinho mais límpida, transparente, mas não consegui chegar. Vou tentar de novo. Não sei porquê. Usei gelatina. Fazia muito tempo que eu não usava gelatina, por causa dessas New England IPAs. Comecei a não querer cerveja limpa, ninguém tava nem aí mais. Essa que eu queria, tentei apelar pela gelatina, mas não deu. Eu acho que foi pela quantidade de lúpulo usado, que querendo ou não, o total foi de 150 em 20 litros, que é uma quantidade bastante alta, dá 5, 6 gramas por litro total. Talvez esse seja o principal motivo, e não tô achando que ela vai ficar mais limpa que isso, mas enfim. Tá uma cerveja muito cheirosa, eu tô impressionado. Às vezes você lê a descrição de um lúpulo e sua mente acaba sendo... Desculpa aí pessoal, nessas pausas, minha cabeça pensa muito em inglês hoje em dia, tomando cerveja aqui toda em inglês, eu tenho vocabulário em inglês, quando eu vou falar em português eu acabo meio esquecendo. Mas enfim, o cérebro acaba ficando ligado no que você vê na descrição, tá? E eu gosto de ignorar um pouco a descrição. Às vezes eu considero, quando você vai comprar, você acaba lendo a descrição, mas eu gosto de analisar a cerveja e o lúpulo sem focar muito na descrição. E é o caso dessa cerveja aqui. Quem já tomou essa cerveja, meus amigos, perguntaram se eu coloquei pêssego. Tem um dos lúpulos que fala, acho que é o Eldorado, ele fala que tem um pouco de stone fruit, que seria a fruta de caroço. Essa cerveja tem muito pêssego, mais do que eu queria, na verdade. Mas ela tá seca. 1.00, quanto que eu disse antes? 1.004. Ainda não é a mais seca que eu já vi. Tenho amigos que fizeram aí, falaram que chegaram abaixo de 1, ou em torno de 1.002, 1.001. Essa aqui tá com 1.004, tá legal, super satisfeito. Então é isso. Não sei se eu deixei de falar alguma coisa, se eu deixei eu vou colocar aí na descrição ou edito aqui no vídeo. Falei que eu fiz na Homebrew, coloquei algumas imagens. Do sais. Sais eu fiz com reverse osmose, de novo, como eu faço toda vez. E eu usei 4 gramas de tudo. 4 gramas de Gypsum, ficou em torno de 110 ppm. 4 gramas de Epsom, ficou em torno de 15 ppm. E 4 gramas de cloreto, em torno de 160 ppm. É uma cerveja que você não quer, como eu disse anteriormente, muito lupulada, muito amarga, senão ela vai ficar desbalanceada. Essa aqui ficou em torno de 12 IBUs, segundo o Beersmith, mas ela tá amarga, tá uma IPA, você não quer muito mais que isso, porque não sei se dá pra ver as bolinhas dela, mas tá bem legal. Subindo no copo. Você tem uma gravidade aí de 1.004, você não tem corpo, não tem muito corpo para aguentar um IBU muito maior que isso. Então é isso aí. Quem gostou, deixa o like aí, deixa um comentário. Próxima cerveja amanhã Sexta-feira Santa aqui, eu não vou trabalhar, vou fazer mais uma cerveja, dessa vez eu vou deixar surpresa para vocês, mas vou falar alguma coisa, uma cerveja que eu vou usar alguma coisa diferente, e talvez eu use a Quebec.